Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Tadeu Barros, ele que é secretário especial de Planejamento e Orçamento do Estado de Alagoas. Muito obrigado, Tadeu, por aceitar o nosso convite. Temos em breve agora o Mind Talk Extreme. Conta pra gente como é esse evento. Wendel, telespectadores, eu que agradeço o convite, eu agradeço o espaço e é com grande satisfação que a gente vem convidar a todos por esse evento de grande envergadura. É um evento que vai tratar de inovação em todos os seus sentidos, seja na educação, seja na segurança, seja na própria gestão do dia a dia. Então, é um evento que vai ser no dia 19 e 20 de março no Centro de Convenções. E a gente tem muita coisa para falar aí sobre o evento. Conta pra gente como surgiu essa ideia. A ideia surgiu com inovações que a gente vem produzindo dentro da Secretaria de Planejamento. Então, é com um grande orgulho hoje que Alagoas já se posiciona no cenário nacional como um expoente em inovação e gestão pública. Então, como exemplo, a gente tem inteligência artificial sendo utilizada para atendimento ao cidadão. Então, se a gente entrar no site da Secretaria de Planejamento, a gente vai ver lá um avatar que é a Jaque, que é a nossa servidora eletrônica, que ela usa inteligência artificial para atender o cidadão e prestar informações sobre os serviços públicos prestados pelo governo para o cidadão. A gente tem hoje a eliminação do papel em processos com o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação. Então já tem mais de um ano que a gente já vem implementando. Então, dentre essas inovações, a gente falou o seguinte, como é preciso unir gestão pública, iniciativa privada, terceiro setor, para se discutir quais os caminhos, o que cases de sucesso, inspirações, para a gente cortar atalhos. E daí que surgiu a ideia do Mind Talk de colocar tudo, eu brinco, no mesmo liquidificador e escutar gestão pública, iniciativa privada, terceiro setor, o que cada um está fazendo e o que a gente pode aprender com o outro. Podemos ter a gestão pública como sinônimo de eficiência, Tadeu? A gente tem que, eu falo que o grande fetiche é buscar, sim, eficiência na gestão pública. E essa eficiência é buscada como? Com simplicidade. E eu falo que essa palavra, simplicidade, é a chave de inovação. Inovação, muitas vezes, a gente está acostumado a ligar só com tecnologia. Lógico que a tecnologia, ela vem, faz parte do contexto. Mas eu falo que inovação é a gente buscar o simples. E buscando o simples para atender, alcançar o seu resultado. E enquanto gestão pública é atender da melhor forma o cidadão. E é isso que no evento a gente vai tentar mostrar. Como é que a gente... O planejamento, o Mind Talk Extreme foi atrás, de quem ele foi atrás para conseguir juntar num caldo todo mundo que pensa uma inovação, uma melhoria, uma simplicidade nas ações? Wendel, eu falo que a gente foi ousado e a gente foi atrás de referências de ícones em inovação. Então, só para vocês terem exemplo, o pessoal da Google vai estar aqui com a gente, o pessoal da Samsung vai estar aqui com a gente, mas a gente também valoriza prata da casa. Então, o presidente do CSA vai estar no evento para mostrar assim, a inovação, como que em 3 anos eles conseguiram sair da Série D e estar na elite do futebol brasileiro. Então, tá lá. Como representantes de administração pública, eu tenho a chefe de inovação do Banco Central do Brasil, eu tenho o secretário de inovação do Tribunal de Contas da União. Então a gente tem, e é um evento que ele se torna internacional, porque o secretário executivo do Ministério do Planejamento do Chile, que é um grande exemplo no mundo hoje em plataforma digital, vai estar aqui com a gente também. Então a gente tem aqui várias pessoas. Quando a gente aqui tenta explicar para o nosso telespectador inovação, você abordou já do início que tipo inovação parece sempre tecnologia. Mas inovação é a negação de tudo que está aí? Inovação é a negação do que acontece no planejamento nos dias de hoje? Vocês precisam se renovar? O que acontece na gestão econômica da fazenda, na educação? É essa negação? Eu acho que inovação, nós seres humanos, a gente complica demais às vezes as coisas, né? E inovar de novo, eu acho que é simplificar. E aí eu acho que essa negação vem no sentido de, às vezes, a gente trazer muita complexidade para os problemas, e eu acho que a gente tem que buscar soluções simples. Não reinventar a roda. Eu acho que eu já até falei aqui, buscar atalhos.
Picasso falava o seguinte, que arte é roubo, e roubo no sentido de se inspirar em bons exemplos. E eu acho que inovação a gente tem que se inspirar sim nesses bons exemplos. Como buscar esses bons exemplos? Um bom exemplo que acontece no Chile, vai funcionar em Alagoas? Eu acho que a gente tem que adaptar, tudo é adaptável. Mas essa inspiração ela é extremamente importante. E eu vou dizer o seguinte, 2 exemplos de inovação de Alagoas que eu coloquei aqui, que foi a inteligência artificial e o sistema eletrônico de informação, foram inspirações que a gente teve no Mind Talk da edição anterior no ano passado. Então, logicamente adaptável à lógica de Alagoas, mas as ideias são colocadas e os caminhos ficam mais fáceis de ser alcançados. E eu sempre costumo dizer, Wendel, que eu falo que a gente tem que ficar com o nosso radar ligado e ver o que a iniciativa privada está fazendo. A gente fica... A gestão pública ela é diferente, eu tenho que fazer só o que tem que estar na lei. É lógico, mas eu tenho que buscar essa inspiração e como que eu vou adaptar isso à nossa lógica. E não usar isso como um subterfúgio, como uma bengala de eu não faço nada, cruzei os braços e não posso fazer porque a gestão pública ela tem as suas peculiaridades. Inovação faz o Estado economizar? Com certeza. Posso dar exemplos claros aqui. A gente tem trabalhado em quê? Em implementar um modelo de APP de transportes para os deslocamentos administrativos no Poder Executivo de Alagoas. Que isso? Olha a economia que isso traz e a qualidade do gasto que traz. Hoje a gente tem um gasto em média de R$6 por quilômetro rodado com um modelo de locação de veículos. Com um modelo de APP de transporte, São Paulo já fez essa licitação e a licitação ficou em R$2,60. Eu estou falando em mais de 60% de economia. Vou dar um outro exemplo. Isso seria o quê? Uma espécie de BlaBlaCar do... Exatamente. Do isso. Estado. Aí a gente não pode falar, porque é a licitação, a gente não pode falar em... Mas é um aplicativo... Não pode falar em nomes, mas é um aplicativo de compartilhamentos de transporte dentro do Estado, da gestão. Isso, otimizando. E aí eu ganho em mobilidade urbana, eu ganho em transparência, que eu vejo para onde que o servidor está se deslocando. Um outro exemplo claro de economia, a própria Secretaria de Planejamento. A gente trabalhava em 3 prédios. Agora, o que a gente fez? A gente acabou com as salas, a gente trabalha num open space. As pessoas brincam que parece uma redação de televisão, parece um Google funcionando. O que eu ganho com isso? Eu ganho todo mundo no mesmo ambiente, eu ganho em celeridade, eu ganho em transparência, eu paro de ter deslocamentos. Antes eu tinha mais de 20 deslocamentos entre um prédio e outro, e aí vai combustível, e aí vai tempo, e aí vai o problemas de comunicação. Isso tudo a gente conseguiu minimizar inovando, simplificando. Tadeu, essa simplicidade ela exige também uma mudança nos costumes. Dá para educar isso de forma rápida? O funcionário, o servidor, a população? Você tocou num ponto que é importante, que é a mudança cultural. E assim, toda mudança incomoda o ser humano. Eu falo que nosso celular, quando ele tem uma atualização no aplicativo, mudou de lugar o ícone e a gente já se incomoda, imagine mudanças mais radicais. Então assim, existe todo um trabalho de gestão de mudança, então de ir preparando. E nada melhor do que comunicação. A gente precisa ser transparente, a gente precisa comunicar e o servidor, ele entende. Eu falo que essa mudança de open space dentro da Secretaria de Planejamento afetou servidores que têm 30 anos de casa e nem imaginava. E eles foram grandes parceiros. Eu confesso que eu imaginava de ter uma grande resistência. Mas como teve uma comunicação, teve uma parceria, o ser humano, ele se ajuda. Então, a gente consegue, sim, alcançar os objetivos. É passar a ideia e valorizar essa ideia. Mas com a população não fica mais difícil? Eu acho que a população tem que ser a nossa parceira. E no momento que eu mostro para a população que o serviço vai ter maior qualidade, vai estar em menor custo, ou seja, estamos usando da melhor forma possível o dinheiro, que é um dinheiro público, eu acho que não existe convencimento maior do que isso. Tem um serviço de melhor qualidade com custos mais baixos. Para quem quer se inscrever no Mind Talk, serve para qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Eu falo que o Mind Talk ele trabalha num tripé hoje, que é inovação,
qualidade do gasto, ou seja, a gente busca patrocínios para que esses apoiadores eles consigam fazer o evento ficar de pé. E o terceiro ponto, porque o recurso público, a gente tem muito cuidado com ele. E o terceiro ponto é acesso. A gente quer dar acesso a todas as pessoas. É transformador você juntar todo mundo num espaço para discutir? Você acha que você viu na edição anterior isso gerar frutos ou foi apenas uma conversa agradável? Não, gera muitos frutos. A diversidade é muito importante. A gente escutar a realidade diferente dos outros é muito importante. É escutar qual que é a realidade de pessoas, gestores públicos que estão no Estado, qual que é a realidade de gestores públicos que estão nos municípios, qual que é a realidade de um cara que está na iniciativa privada, numa grande empresa e o outro que está numa startup. Então, eu falo que essa diversidade faz uma troca, que é uma troca muito importante e, como eu disse, trouxe resultados já significativos para o estado de Alagoas. Esse ano a gente está colhendo o Mind Talk do ano passado. A gente, de uma certa maneira, conversa que, tipo, inovação é mais do que tecnologia. Ao mesmo tempo, o Estado investe também em tecnologia e investe num polo tecnológico. Dá para trazer inovações, melhorias de desenvolvimento, não só no setor público como no privado, incentivar, fomentar, fazer com que haja um burburinho, um crescimento. Você vem de Minas Gerais. Minas Gerais é conhecida por ter diversas incubadoras, diversos espaços de compartilhamento. Como isso daí pode trazer de resultado de mais empresas, de mais startups aqui em Alagoas? Eu vejo como o Mind Talk uma pequena sementinha sendo plantada num grande potencial que o Estado tem. Eu falo que é um diamante a ser lapidado. A gente já escuta falar no Sururu Valley, né? E sim. Quantas startups que já conseguiram se despontar em nível até mundial. Então, aqui que eu lembro, a Handtalk, eu tenho a Tracto, eu tenho a Ilha Soft. Então, só para falar 3 de grandes exemplos de alagoanos que mostram o seu potencial. Então, vejo sim, e o Estado como um fomentador e como um vetor de desenvolvimento dessas potencialidades que Alagoas tem. E aí, trazendo como consequência um aquecimento da indústria, um aquecimento do comércio, um aquecimento da economia. Melhora até a autoestima, né? Você tocou num ponto, Wendel, que é muito engraçado. Ano passado, no Mind Talk, a gente falou de várias coisas que a Secretaria de Planejamento está fazendo sob o ponto de vista de inovação. E eu escutei de algumas pessoas falando assim, isso é Alagoas? Então, é impressionante como que as pessoas se assustam e como que isso traz uma autoestima e falar assim, não, é possível, a gente consegue e a gente tem essa possibilidade, sim, de trazer e virar referência da forma que vem virando referência. Eu fui convidado já por vários estados para falar sobre o case de Alagoas sob o ponto de vista de inovação e gestão pública. E esse evento, o Mind Talk, eu não tenho dúvida que sob o ponto de vista de organização de governo, é o maior no Brasil. A gente, olhando isso, exemplo, você já falou que está vindo do Chile, né, o secretário, mas as barreiras estão cada vez sendo quebradas, né, nesse sentido. Há um sentimento de que as empresas podem pensar, porque, confesso, posso estar completamente errado, Tadeu, mas se você pegasse 10 anos atrás, eu vou dar 10 porque eu estou sendo generoso, eu diria 5 anos atrás, você chegar para uma empresa em Nascimento, aqui em Maceió, e dissesse assim, olha, o seu objetivo é expandir para todo mundo o seu serviço. É um talk da vida. Essa pessoa ia olhar para sua cara e rir. Você está tirando onda com a minha cara. Hoje você pode dizer isso para um novo empresário. Produza pensando no mundo. Hoje não existem mais fronteiras, a escalabilidade, né? O pessoal usa muito em startups essa expressão de escalar. Então, é muito fácil ter um dimensionamento do seu negócio em nível global. E eu vou dar um exemplo do que a gente está fazendo até na administração pública. O Mind Talk hoje, eu recebo mensagens, pessoal, em São Paulo, em Brasília, no Espírito Santo, no Ceará, na Bahia, comentando sobre o evento. Para não falar isso, no Chile, para vocês terem uma ideia, Estônia é o país que tem 100% dos serviços em plataforma digital. A gente chegou a conversar com
um dos secretários de tecnologia da Estônia e a gente quase conseguiu trazê-lo. Então, assim, como que hoje as barreiras estão muito fáceis de serem quebradas. Antigamente também a gente via, independente de Maceió, você tinha que ter um serviço, o Tadeu precisava o tempo todo. Hoje eu vou para Belo Horizonte, hoje eu vou para... Hoje você tem como fazer, inclusive, reuniões com qualquer parte do mundo, né? Hoje, nós estamos falando em 70 convidados, 70 palestrantes. Dos 70 palestrantes, uns 50 são de fora de Alagoas. Todos a gente conversou videoconferência. O primeiro contato foi um contato de videoconferência, não precisou de viajar, não precisou, e a gente conseguiu alinhar, então, a facilidade que a gente tem. Só essa semana eu tenho, acho, 2 ou 3 videoconferências com palestrantes. O avanço é claro, tem se visto, mas quais são os desafios tecnológicos para melhorar nessa inovação na tua análise? A minha análise, a gente tem uma grande barreira que é, falando em gestão pública, da Lei 8666, que é a lei de licitações de contratos. É uma lei de 93. A gente está falando aqui sempre em ciclos cada vez mais curtos de inovação. E a gente está falando de uma lei que já vai para mais de 25 anos. Então, é uma lei que não acompanhou essa história e essa evolução. Então, hoje, a gente tem que se reinventar para conseguir fomentar e desenvolver essas startups que têm soluções tão brilhantes e tão simples para a administração pública, mas que a gente tem que pensar em outras saídas. Vou dar um exemplo aqui. Pode dar um exemplo? Pode, claro. Um exemplo é inteligência artificial nas centrais JAS. Quem está fazendo isso para a gente é uma empresa aqui de Alagoas, a Ilhasoft. Como que eu contrato? Não tem como eu contratar, eu teria que fazer uma licitação. 6 meses de licitação, burocracia. No mínimo. O que a gente falou? A gente chegou para o pessoal da Ilhasoft, eles falaram assim, a gente já está servindo produtos para a Unicef e a gente não consegue para o nosso estado natal, para Alagoas. E eu fui sincero com eles, vocês querem fazer uma prova de conceito? Vocês colocam o serviço de vocês de forma gratuita, então o Estado ganha, que vai ter o serviço de forma gratuita, e vocês usam o Estado como uma plataforma, um case de sucesso para vocês. E a gente teve uma grata surpresa de que eles fizeram isso, eles toparam, e teve um processo seletivo de bolsa, de fomento a processos inovadores em Nova York, e o pessoal da Ilhasoft, com um exemplo da nossa inteligência artificial, ganharam uma bolsa de 2,5 milhões para fomentar o trabalho deles. Então, olha como que é um ciclo que a gente teve que dar uma volta, mas que o Estado ganhou, a gente atendeu a legislação e a empresa ganhou. Mas será que é preciso? Aí você me perguntou, qual que é o desafio? Eu acho que o desafio é pensar numa legislação, principalmente de contratações, que se adeque a essa nova lógica de tecnologia, de startups, de soluções rápidas para a administração. Você falou do transporte, mas a ideia de ações, inovações que economizem pode caminhar para vários setores, né? Não, vários. Eu falo que um dos convidados é o que desenvolveu o app Prova. Ele foi premiado pelo Facebook como o melhor app de educação da América Latina. E ele vem para contar o caso dele e por que não implementar isso aqui numa política pública da educação. E aí a gente ganha isso. A gente ganha em acesso, a gente ganha em recursos, são gastos numa menor quantidade e melhor serviço para a população. Então, e a gente tem tentado segmentar dentro do MindTalk, então vamos falar de saúde, de educação, de segurança, de concessões e PPPs. Então a gente tem pensado em inovação perpassando por todos esses assuntos. Quando se analisa, exemplo, o app Prova, a gente já entra na questão da educação. Há muito se discute, o Google discute isso de uma certa maneira, a Câmara Federal discute isso. O que se deve fornecer a esse aluno em termos? Pensar a gestão pública como o MindTalk pode sugerir ideias de como melhorar a educação em Mata Grande, em Canapi, a saúde. Hoje se discute a telemedicina também. Tudo isso pode surgir de uma conversa, de um encontro com tantas mentes? Você falou aí encontros, eu gosto conexões. Eu acho que conexões são super importantes. Às vezes a gente não conhece aquela experiência. Na hora que a gente traz a experiência
e a pessoal da educação, o time da educação vê e de repente, poxa, isso daqui eu posso sim utilizar. E aí eu tô falando no app Prova. Poxa, a meninada tá cada vez mais ligada em celular, em internet, e eu tenho que Não caminhar. adianta brigar, né? Não adianta dizer, ó, guarda o celular. Não, usa o celular. Né? É isso, Wender. Use o celular e vamos usar o celular e canalizar para o lado bom, para o lado em que ele pode nos trazer benefícios. Eu acho que é isso. Inovação é pensar isso também. Antigamente, um professor, se tivesse alguma dúvida dentro da sala de aula, dizia, eu vou pesquisar em casa, volto na próxima aula. Não, o pessoal, não, o ano é tal, professor, né? É verdade. Isso daí, de uma certa maneira, eu falei da telemedicina em termos de conexão, mas as ações de tecnologia, de inovação, permite, inclusive, que você tenha um prontuário único, né? Ações. Como é o controle de dados? Então, a gente tem tantas ideias boas sendo aí, mas há que ter cuidado com o controle de dados? Tem que ter um cuidado muito grande com segurança da informação e com o tratamento de dados. Eu falo que a quantidade, o volume de dados que a administração pública gera é enorme. Vou dar mais um exemplo. Folha de pagamentos. Hoje, vários estados têm passado grandes apertos, até Minas Gerais tem passado para pagar a folha de pessoal, porque não existe um controle sistemático de folha. E a quantidade de informação que eu tenho ali é muito grande. Como que eu controlo isso? O estado de Alagoas tem um sistema de mineração de dados, em que eu consigo organizar os dados e cruzar esses dados e ver como que está o aumento da folha, o que está segurando. Então eu consigo ter um painel de controle capaz de o quê? De ter uma governança sobre esses dados. E a governança para eu tomar decisão e para eu ter cuidado como que eu trabalho esses dados. Pois bem, Tadeu Barros, secretário especial do Planejamento e Orçamento, faz o convite, renova aí as informações, onde vai ser, quando vai ser e como faz para se inscrever. Convido todo mundo para o Mind Talk, versão Extreme. É uma versão que a gente está falando que vai levar todo mundo ao extremo. Por quê? Porque é uma edição que a gente vai fazer 24 horas de inovação. Então a gente começa no dia 19 e vai até o dia 20 lá no Centro de Convenções. Está todo mundo convidado. É só entrar em Mind Talk, MINDTALK, Mind Talk, eu acho que está nos créditos, né? .al.gov.br. Entrou no site, vai ter lá. Se inscreva-se, é um formulário muito simples, fez a inscrição e a gente está esperando todo mundo. Eu brinco, Wender, e estou te esperando também para... Tem um mundo Matrix, a gente está esperando todo mundo para entrar no mundo Mind Talk. Muito bem. A gente vai para um breve intervalo, volta já. Esse ecossistema único no mundo pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Esta é uma pistola de pregos.
um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui agora com o Jailton Nicásio, ele que é diretor de Planejamento Orçamentário da Secretaria Municipal de Economia de Maceió. Jailton, nos dias 23 e 30 de março, a Secretaria está promovendo o workshop Políticas Públicas e Instrumentos de Planejamento. Qual o objetivo? O principal objetivo da Secretaria de promover esse workshop é de empoderar os maceioenses, né, para que eles possam participar de uma forma mais efetiva das audiências públicas que são propostas pela Prefeitura quando a elaboração dos instrumentos de planejamento, né, quais sejam o PPA, a LDO e a própria lei orçamentária. Então, como a matéria orçamentária é uma matéria de difícil compreensão pela maioria da população, né, nós nos sentimos provocados e instigados a fazer esse workshop, onde a gente vai falar um pouco sobre conceitos de políticas públicas, né, das fases de políticas públicas, dos atores de políticas públicas e, principalmente, da questão da formação da agenda prioritária do governo e de que forma a população pode, né, tendo esses conhecimentos, interagir e propor ao governo, né, aquilo que ele entenda ser prioridade para que isso conste nas peças orçamentárias do governo municipal. Quanto isso tem sido de experiência buscado na população? Como é que tem sido a experiência visto como a população tem interagido nesses momentos? Olha, as audiências públicas vêm sendo propostas já há algum tempo dentro da Prefeitura Municipal de Maceió e na gestão do prefeito Rui Palmeira, essas audiências ganharam uma amplitude maior, né? Elas deixaram de ser aquelas audiências ainda com as peças orçamentárias já prontas e passaram a ser ainda na fase de elaboração. E a Prefeitura indo a cada região administrativa de Maceió. Maceió, só para a gente ter uma contextualização, ela está dividida em 8 regiões administrativas e cada uma dessas regiões administrativas é composta por um conjunto de bairros, né? Como, por exemplo, a região administrativa 6, ela é composta por Antares e Benedito Bentes. Então, na elaboração do PPA que está vigente, que foi em 2018 e vai até 2021, né, nós fomos até ao bairro de Benedito Bentes, ouvimos a população do Benedito Bentes de Antares para ver quais eram as demandas, quais eram as necessidades desses 2 bairros para que pudesse constar dentro do planejamento do município. Então, acontece que algumas das pessoas que participam dessas audiências não têm um conhecimento do que seria essa linguagem que trazida de forma tão técnica, PPA, LDO, LOA. E a ideia do workshop é justamente tentar fazer com que as pessoas entendam melhor como se dá o planejamento público, né, para que elas possam contribuir de uma forma mais efetiva. Como é possível alcançar essas pessoas? Então, esses workshops a gente está fazendo em parceria com o Fórum Eclesiástico e a OPEAL, que são 2 segmentos evangélicos, né, e abrindo para associações de bairros, para as demais entidades civis organizadas do município, para que eles possam estar mandando esses convites, externando esse chamamento público para os seus associados, para que a gente possa também estar atingindo o maior número possível de pessoas interessadas no tema. Entendo. As associações, elas já participam há algum tempo? Sim, as associações de bairro são o segmento que mais participa dessas audiências, né? Então, um exemplo do que é o movimento de grotas, né, com o Robinho, com as associações de Santo Onofre, São Rafael, a Aldeia do Índio, né? Então, são segmentos que normalmente se fazem presentes nessas audiências e trazem as suas reivindicações para dentro da Prefeitura. Quando se analisa isso, dá para se criar, almeja-se criar uma cultura de planejamento, porque às vezes nos dá a impressão de que não só o maceioense ou o alagoano,
mas o brasileiro tem um costume pequeno de se planejar. Um planejamento como a Lua é um planejamento anual. Um planejamento como a PPA é um planejamento de pelo menos 4 anos. E um planejamento desse, quando se passa nesse sentido, às vezes conflita com a cultura do alagoano, do maceioense ou do brasileiro? Olha, nós não temos a cultura de planejamento como você bem colocou, né? Em termos amplo populacional, nós não temos esse... Mas é uma seara em que a gente vem trabalhando, né, já há algum tempo, para fazer com que as pessoas entendam que a nossa participação ela vai além do voto. Eleger o deputado, eleger o prefeito, eleger o vereador, eleger o governador, eleger o presidente, eleger o senador, não extingue a nossa responsabilidade, como é que se diz? A gente o fato de ter votado não significa dizer que a nossa obrigação com nós mesmos e com a sociedade ela foi terminada, né? A gente precisa entender que nós temos um papel ainda mais preponderante, porque essas pessoas elas vão tomar decisões, né, em que vão afetar nossas vidas, no nosso dia a dia, né? O aumento da passagem ele não pode ser reivindicado somente ou criticado na hora em que a Transpal manda a proposta de aumento do prefeito, né? Existe uma Câmara em que vai estar discutindo tecnicamente essas propostas e a sociedade deve entender como é que se dá esse movimento todo, né? Então, a elaboração de um PPA, a elaboração de uma lei de diretrizes orçamentárias, a elaboração de uma lei orçamentária anual, ela parte antes de uma audiência onde a população pode estar conhecendo aquilo que o governo quer fazer e opinando naquilo que for plausível, né, para que ela possa dizer que ela prefere A em relação a B. E isso constar dentro do planejamento e o governo assumir a responsabilidade de que vai executar aquilo que foi priorizado pela população. Então, é um processo educativo, é um processo em que a população precisa estar se empoderando, né, que ela precisa ter conhecimento de que ela pode ir muito além do simples ato de votar por obrigação, seja no candidato A, seja no candidato B. Quando a gente analisa uma audiência pública, uma das queixas de quem participa, de quem talvez não participe, só assista, é que eles talvez não se sintam exatamente ouvidos, de que o produto dessa audiência, por mais que se fale e por mais que tecnicamente se escute, não se traduz, ou seja, aquele grupo de populares não teriam, por mais que expusessem as suas opiniões, não teriam forças para muitas vezes equiparar a um desejo de uma corporação, de uma indústria, de uma associação, de um comercial. Você acredita que uma audiência pública como essa traz um resultado efetivo, produz efeito no vereador que vai votar, no vereador que vai confeccionar essa peça? Olha, a audiência pública, quando ela ocorre com a peça já pronta, tá certo? Aí eu concordo em gênero, número e grau com o reclame do cidadão de que o que ele vai trazer como uma propositura de intervenção, ela é pouco aproveitada. Porque a peça já está pronta, o executivo já entregou e isso vai para a análise do legislativo, para a aprovação do legislativo e volta para a sanção do executivo. Mas o que nós estamos fazendo, estamos propondo dentro de um processo educativo com a sociedade de Maceió, é justamente fazer com que essas pessoas participem da fase de elaboração. Então, na fase de elaboração, o orçamento hoje, ele tem 3 núcleos temáticos. Um núcleo temático tratando só de crianças e adolescentes, onde você tem ações aí da educação, da saúde, da assistência social, do esporte e lazer, tá certo? Da própria cultura, tá? Em que é facilmente identificado através de um anexo na lei orçamentária que ações são essas. E essas ações, aqui em Maceió, têm partido por indicações da própria sociedade de Maceió.
Um outro núcleo temático do orçamento de Maceió hoje é a emenda cidadã. Essa gestão do prefeito Rui Palmeira tem destinado 2% da sua receita tributária para que a sociedade indique obras de pequeno valor na sua comunidade. E essa ação ela é destacada dentro de um anexo do orçamento com a sigla EC, Emenda Cidadã. E o governo se compromete a executar essas ações. O outro núcleo temático são as emendas parlamentares. Os parlamentares também têm uma reserva de recursos destinada a partir da receita tributária, né? E essas emendas apresentadas ao orçamento, a partir dessa verba que é destinada para os parlamentares, também é destacada em um anexo e leva a sigla EP, Emenda Parlamentar. Então, o processo de participação da sociedade, os mecanismos dentro do município de Maceió estão postos. O que a gente está colocando agora com esse workshop é fazer com que as pessoas entendam como se dá esse mecanismo de participação, entendam como se dá o mecanismo de elaboração dessas peças orçamentárias, né, e possam interagir, possam se apropriar mais ainda desses mecanismos e dizer para o prefeito Rui Palmeira ou para quem possa vencer sucessor futuramente, né, aquilo que é importante para a cidade de Maceió. Esse conhecimento de orçamento, ele dá para ser traduzido as palavras? Porque às vezes realmente é difícil, até para nós técnicos, quando para analisar isso, às vezes é uma linguagem muito, muito específica, né? Então, aí para facilitar a comunicação com a sociedade de um modo geral, a gente sempre traça um paralelo do orçamento da prefeitura com o orçamento doméstico nosso, né? Nós em casa também, mesmo que a gente às vezes não escreva num pedaço de papel, mas a gente faz um planejamento daquilo que vai ser gasto no mês, a partir do que as receitas. A receita do poder público está dividida em duas grandes receitas, que é a receita corrente, que vai vir a parte toda da arrecadação de tributos, e a receita de capital, que são aquelas receitas que ele pode conseguir através de empréstimos, operações de créditos. Da mesma forma, na nossa casa, nós temos a nossa receita corrente, que vai vir do salário que nós ganhamos, né? E se a gente vender algum bem imóvel nosso, nós teremos nossa receita de capital, né? Mas nós temos esse comparativo. As despesas públicas também são similares às nossas despesas em casa. Nós temos despesa com aluguel, para quem não tem casa própria, nós temos despesa com água, com luz, com energia, com telefonia, né, com transporte. E o governo também tem todas essas despesas. O que a gente precisa entender é que nem sempre o nosso salário vai ser suficiente para cobrir todas aquelas necessidades que nós temos de gastos. E a gente tem que priorizar determinadas coisas, né? Do mesmo modo, o poder público também tem sua limitação de arrecadação, porque ele depende do pagamento dos nossos tributos, dos nossos impostos, para que ele possa ter recursos para aplicar, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área de assistência social, né? E esse recurso não se concretizando na sua plenitude, ele tem que fazer escolhas daquilo que ele tem que realizar, né? Então, dá sim para a gente entender, dentro de uma determinada proporção, a gente fazendo esse paralelo entre orçamento público e orçamento doméstico, que a maneira da gente organizar a nossa casa não é muito diferente do mecanismo que o governo tem que utilizar para poder fazer o seu planejamento. Dá para muitas vezes, quando se fala de orçamento, a gente vive uma escolha de Sofia, a gente vive um momento de optar mesmo. Os recursos são escassos e você tem que escolher. Dá para criar juízo de valor, dá para criar escalas de valores para a população poder escolher em seu bairro, por exemplo, se deve investir mais em um parque cultural, em um espaço público, do que mais uma escola? Então, esse conceito de que é política pública e quem são os atores da política pública e de que forma nós temos que formar a agenda do governo com prioridades daquilo que tem que ser executado, é um dos pontos de discussão desse workshop, né? A gente levar alguns conceitos de planejamento para que as pessoas entendam que, em determinados momentos, essas escolhas não são escolhas fáceis, né? O orçamento, ele parte de uma autorização.
A partir de uma estimativa de receita, eu estou autorizado a arrecadar tanto. E, a partir daquilo que eu estimei de receita, eu fixo uma despesa. Da mesma forma que temos em casa algumas despesas que nós não podemos deixar de executá-las, o governo também tem algumas. Pagamento de salários, de folha de salário, destinar 25% para a educação, destinar 15% para a saúde, né? O repasse do 12º para a Câmara Legislativa. Então, tem algumas despesas que são obrigatórias. E o que sobra disso que foi arrecadado, tem que dar para fazer todas as demais obrigações do governo e investir. Então, o que investir dentro desse recurso tão parco, tão escasso? É essa discussão com a sociedade. A sociedade tem que ser interlocutora e dizer o seguinte, nós preferimos que vocês construam uma escola ao invés de um parque. Não, a gente prefere um parque do que a construção de uma creche. É uma escolha que a sociedade vai ter que fazer e ela tem que ser coparticipante, ela tem que ser corresponsável desse processo de planejamento, né? Essa maturidade é um caminho que a gente está tentando percorrer para que a sociedade também possa estar externando e estar direcionando, né, quais os caminhos o governo tem que percorrer dentro daquilo que seja executado. Não cabe mais a gente ficar esperando que o prefeito e o seu grupo de secretários tome todas as decisões, e essas decisões nem sempre são a que vai estar satisfazendo a necessidade daquela comunidade. Eu estou aqui com o Jailton Nicásio, ele é diretor de Planejamento Orçamentário da Secretaria Municipal de Economia de Maceió. A gente está indo para o nosso intervalo, a gente retorna já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como Esporte Cidadania, que facilita o acesso ao esporte a crianças, jovens e adolescentes de 6 a 21 anos de idade. O esporte está transformando vidas e pode transformar a sua também. Fala, MV Bill, você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. Esse é um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, deixando eles longe dos problemas. Um projeto social está conseguindo transformar todo mundo. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. E o objetivo do projeto é socializar mesmo, através do esporte. A criança, ela mesmo que ela chegue nesse primeiro momento um pouco mais tímida, no final da aula ela está com certeza sorrindo e pedindo para voltar. Aí eu venho com o trabalho de conversar, apresento para as outras crianças. Isaías, você tem irmão especial. Todo mundo tem um jeito, se todo mundo fosse igual não ia ter graça.
dá esperança, né? O esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Jailton Nicásio, ele que é diretor de planejamento orçamentário da Secretaria Municipal de Economia de Maceió. Jailton, nesse conhecimento que se tem, até para você poder discutir valores, por exemplo, para você discutir sua finança em casa, você precisa saber quanto está dando de energia, quanto está dando de água, quanto está gastando de feira. Como se instrumentaliza a população sobre o conhecimento de gastos que tem uma prefeitura, que muitas vezes são gastos os quais um prefeito não tem como mexer. O prefeito, quando recebe o cargo de prefeito, ele recebe uma pasta já com um custo fixo de coleta de lixo, um custo fixo de uma série de coisas que acontece, de custeio. Como se dá esse conhecimento à população? Então, a questão da prestação de contas da prefeitura, ela se dá de forma bimestral e quadrimestral com a publicação dos relatórios da execução. Nas audiências, nós não discutimos com a população esses gastos fixos, né? O que a gente leva para a população são a questão de projetos. Em termos desses projetos, a gente leva a estimativa da receita e o valor que a população tem disponível a partir do que é essa projeção de receita, em que ela pode, até o teto desse valor, tá indicando ações que a prefeitura possam executar. Então, vamos lá. Se eu estou falando de 2% da receita tributária do município, isso no valor anual, eu estou falando mais ou menos na faixa de uns 8 milhões de reais. Se eu for dividir isso de forma paritária, de forma igualitária com todas as regiões administrativas de Maceió, que são 8, isso vai dar algo em torno de 1 milhão para cada uma das regiões, né? A gente está falando isso de valores a título de hipotéticos, né? Então, tendo ele conhecimento desse valor, né, então, o que é que a gente está estimulando, o que é que a gente pretende com essas oficinas quando leva esse tipo de saber para a população? Eu tenho um limite de receita, e em cima desse limite de receita eu tenho que priorizar aquilo que eu preciso fazer dentro da minha casa, né? Então, se o meu salário é de 3 mil mês, possivelmente não dá para pagar a prestação de um carro de 2.500, porque me sobraria só R$500 para pagar todas as outras despesas. Então, seria uma coisa muito injusta com outras pessoas que moram dentro da minha casa, né, serem sacrificadas porque eu tenho um sonho de comprar um carro cuja prestação mensal seja de R$2.500, sendo o meu salário de 3 mil. Né? Então, quando a gente leva o limite, é para que as pessoas entendam também que o poder público ele tem limitações, né? Dentro de todas as obrigações legais, ele não pode fazer tudo aquilo que a gente deseja, nem até mesmo o que ele queira fazer. Então, é importante que as pessoas entendam, né, que esse processo, essa escolha de Sofia, como você colocou alguns instantes atrás, ela faz parte do nosso cotidiano, dentro do que é uma realidade de receita, né? A gente não pode estar gastando além daquilo que a gente ganha, né? E a prefeitura não pode estar prometendo que vai fazer algo que está acima da sua capacidade de investimento. A realidade tributária do município de Maceió, a exemplo de todos os outros municípios que nós temos conhecimento, ela é muito cruel, principalmente no Nordeste. Nós dependemos algo em torno de 65% a 70% de recursos que são transferidos da União e do governo do Estado para a prefeitura. Só entre 25% a 30% da chamada receita própria vem dos tributos arrecadados diretamente da população. Isso dá uma limitação muito grande daquilo que a gente tem que fazer. A prefeitura está agora distribuindo os carnês de IPTU. Até o ano passado, dos carnês lançados, só 50% das pessoas pagaram IPTU. Mas as pessoas querem ver a cidade se desenvolvendo, ver a cidade crescendo, mas a gente não cumpre a nossa obrigação de tributação, né? Não é que exista uma contrapartida entre pagar o IPTU e ter o serviço prestado, porque não existe essa obrigação dentro do nosso Código Tributário Nacional, nem tampouco no nosso Código Tributário Municipal.
Mas as pessoas precisam entender que o financiamento das obras públicas, elas dependem do tributo que pagamos. Se a gente não paga o tributo, é menos recursos que a prefeitura tem para poder investir na cidade. Esse conceito, muitas vezes, já me parece, que passa muito sobre talvez uma falta ainda de noção do que é cada coisa numa sociedade. Exemplo, você acredita que qual tipo de pensamento comum que tem uma população em termos da função do prefeito, da função do secretário, dos equipamentos públicos, em que tipo de sentimento eles têm de pertencimento, de apropriação, de ser dele, de patrimonialismo? Como isso daí interfere nessa relação sociedade e gestão pública? De um modo geral, a população entende que o prefeito, o secretário, o vereador, eles foram eleitos para resolver os problemas. Né? E a partir do momento que eu votei, acabou minha responsabilidade. A responsabilidade agora de dar soluções para os problemas da cidade é do chefe do executivo em quem eu votei. Não é bem assim. Ele é um funcionário remunerado por nós, maceoenses, contribuintes, né? Que foi eleito partindo de propostas que ele fez e que nós acreditamos nessa proposta, né, de que seria o condutor, o facilitador para resolver os problemas que nós almejamos que sejam resolvidos. Mas nós temos responsabilidades junto a essa pessoa que nós elegemos. Nós não temos a cultura de planejar e nós não temos esse sentimento de pertencimento da coisa pública. É como se, de repente, o dinheiro público, a coisa pública, fosse algo bem distante da gente. E não é. E não é. A praça é minha, é sua, é de todos aqueles que habitam em Maceió. O chamado dinheiro público é um dinheiro que vem do meu imposto, do seu imposto e de todos aqueles que tributam aqui dentro da cidade de Maceió. Cabe aos gestores eleitos por nós administrar esse recurso. E ele está dando um momento em que ele diz o seguinte: a parte desse recurso que é arrecadado, eu quero que vocês digam em que eu devo aplicar. Chamar a população, capacitá-las, que é o objetivo desse workshop, para que eles possam entender qual o papel, enquanto cidadão, indo além do voto, indicando aquilo que tem que ser feito dentro da sua comunidade como prioridade, entendendo que isso tem um limite, porque o limite é justamente aquilo que o governo arrecada, né? Nem tudo que o prefeito quer fazer ele pode fazer porque tem legislação que proíbe, né? Nem tudo que o vereador pode fazer ele pode fazer porque tem legislação que o proíbe. Então tem as limitações, não só legais, como também tem as limitações financeiras e humanas. Entender como se dá esse mecanismo e ver de que forma nós, enquanto cidadãos, podemos contribuir com essa gestão é o grande desafio da população, né, para esse período que nós estamos vivendo. Essa discussão, esse workshop que está acontecendo, que vai acontecer nos dias 23 e 30 de março, acredito que um sábado. Sábado. Né? Sábado, onde será? O primeiro workshop será no templo de uma igreja, né, na Avenida Jatiú. A igreja Sara Nossa Terra no centro. Hoje pediram para transferir para a Avenida Jatiuca, tem um templo da igreja na Avenida Jatiuca, porque graças a Deus o quantitativo de pessoas que estão interessadas em participar aumentou, e esse espaço na Jatiuca oferece mais conforto e é mais amplo, né? Certo. E um outro momento nós faremos no Canaã, né, na igreja Família Zoe, Igreja Batista Família Zoe. Que é dia 30. Dia 30, né? Em que também nós estaremos ouvindo o pessoal daquela parte alta ali da cidade e trocando ideias com eles sobre conceitos de política pública, formação de agenda, né, os atores da política pública, os instrumentos de planejamento, as formas de participar desse planejamento dentro da cidade de Maceió, né, para que as pessoas, se empoderando desse conhecimento, possam, de uma forma mais efetiva, participar das audiências que acontecerão em abril. Podemos dizer, esse tipo de ação, Jailton, ele foi buscado de alguma experiência de outra prefeitura, de outra gestão? Isso daí
é inovador? Isso daí tem alguma referência? Não, nós temos referência de outras capitais que participaram por esse processo de fazer esse processo de nivelamento. São as cidades que têm o orçamento participativo, né? Um exemplo do que foi Porto Alegre, né? Do que é Natal, Fortaleza. São cidades em que, antes das audiências do orçamento participativo, dos fóruns, eles sempre fazem essas discussões niveladoras do que são os conceitos, quais são os tetos do que vão ser disponibilizados para cada área, para cada região, para que as lideranças dessas comunidades possam fazer suas assembleias dentro das associações de bairro e, quando forem para as audiências, já cheguem lá com propostas concretas, né, dentro de uma realidade que caiba dentro do orçamento do município. Aqui em Maceió, como nós não temos o orçamento participativo, de uma forma formal, né? Nós fazemos o planejamento de forma participativa, mas nós não temos o orçamento participativo. Mas seria um desafio a ter? É um desafio a ter, mas esse desafio ele só vai se avançar, só vai se materializar a partir do momento que a própria sociedade comece a se conscientizar da necessidade desse instrumento, né? A cultura do orçamento participativo, ela se dá a partir de uma cultura associativista. Eu tenho que ter conhecimento do comum, do partilhar, de priorizar em favor da comunidade, não apenas nos meus interesses pessoais ou políticos, né, que acontece muitas vezes nessas lideranças comunitárias. Então, a gente tem que ver a cultura associativista dessas comunidades, o partilhar do conhecimento, seja do ponto de vista técnico, orçamentário, seja do ponto de vista de ciências políticas, seja do ponto de vista sociológico, né? Mas a gente precisa fazer com que a sociedade ela se familiarize com o que é esse planejar público, né? E de que forma ela pode estar intervindo dentro desse processo de planejamento. Qual a expectativa de público final que tem a Secretaria com esses workshops? É difícil você estimar. Eu espero que nas duas datas nós tenhamos um público significativo. Os espaços são espaços para mais de 100 pessoas, né? Mas eu espero que a gente tenha esse público. Mas aí eu vou dar por satisfeito se tiver 5 pessoas e essas 5 pessoas saírem de lá conscientes do seu papel enquanto cidadão, de fazer esse efeito multiplicador, de buscar participar de uma forma mais qualitativa do planejamento da cidade de Maceió. Jailton Nicásio, diretor de Planejamento Orçamentário da SEMEC, para encerrarmos, qual o papel da Secretaria Municipal de Economia? A Secretaria hoje ela tem um papel da arrecadação, né? Ela é responsável pela essa parte tributária que ela herdou da Secretaria Municipal de Finanças, a antiga Finanças. Ela tem o papel de propor o desenvolvimento econômico da cidade de Maceió, né? Então, a vertente do empreendedorismo passou a fazer parte das funções da Secretaria e toda essa parte de planejamento do orçamento de Maceió também passou a ser incorporado pela Secretaria. Então, a Secretaria hoje ela tem 3 grandes frentes, né? Uma da arrecadação, uma de buscar o desenvolvimento econômico da cidade e a outra de planejar orçamentariamente a cidade de Maceió. Ok, Jailton, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente agradece também a você pela audiência e espera uma próxima oportunidade. Até mais.